Bom, vou falar algumas coisas gerais que são importantes para todo mundo, tentar responder algumas perguntas gerais que algumas pessoas estão colocando. Sobre o caderno de exercícios, é importante que, depois de cada aula, vocês aproveitem o tempo com o seu tutor, da tutoria, para fazer o caderno de exercícios. Vocês receberam o caderno em formato Word e formato PDF. Não precisa imprimir o caderno. O importante é que vocês entendam as questões e respondam as questões. Se vocês conseguirem preencher no próprio arquivo, digitando no Word, ótimo. Se não conseguirem, não tem problema. Falem com seus tutores e aí cada tutor vai poder direcionar você para uma possibilidade, como, por exemplo, mandar as respostas para ele por e-mail ou mandar por WhatsApp, enfim, algo que seja possível para ajudar vocês, tá? Então, não deixem de fazer os exercícios. Se vocês não estiverem conseguindo preencher no caderno, não tem problema. Preencham por e-mail, mandem para os seus tutores, mandem no WhatsApp para os seus tutores, não tem problema mesmo. Aproveitem o momento da tutoria para poder fazer os exercícios. Para quem está entrando agora e não pegou as últimas aulas, é muito importante vocês assistirem a gravação das últimas aulas. Todas as aulas estão gravadas. Essa é a aula número 3. Então, vocês podem pedir o acesso para a aula número 1 e a aula número 2, para vocês entenderem melhor o funcionamento do todo, porque principalmente na aula 1 a gente explica bastante sobre o programa. Vocês também, lembrando, vocês vão ter aula sempre segunda-feira e quinta-feira, beleza? Sempre segunda e quinta. Tá bem? E as aulas, em geral, vão ser 7 da noite. Só vai ter uma aula que é 7 da manhã. Então, recapitulando, aula segunda e quinta-feira. Sempre segunda e quinta-feira, aula. Vocês vão ter 1h30 de aula. Ok? Segunda e quinta-feira. No dia seguinte de cada aula, cada um de vocês está num grupo com tutores. O tutor de cada um de vocês vai indicar o horário para a tutoria. A tutoria é o momento onde você vai poder, junto com o seu tutor, fazer os exercícios do caderno. Então, a aula 1 tem o exercício 1. Aula 2, exercício 2. Aula 3, que vocês vão ver agora, vocês amanhã ou no sábado vão fazer o exercício número 3 com o seu tutor. Não vamos voltar nos exercícios anteriores. Então, se tiverem dúvidas, falem com seus tutores, porque cada aula é um exercício. Então, é importante ir fazendo os exercícios para vocês não ficarem atrasados. Ok? Então, lembrando, aula segunda e quinta, tutoria no dia seguinte, ou no máximo 2 dias depois. Por exemplo, a aula hoje, tem gente que vai ter tutoria amanhã e tem gente que vai ter tutoria sábado. Ok, não tem problema. Vocês também receberam todos um questionário para responder. Receberam por e-mail e por WhatsApp. Então, por favor, responder aquele questionário também até sábado. Se tiverem qualquer dúvida para o preenchimento do questionário ou para qualquer exercício, falem com o tutor de vocês, que eles podem ajudar. Como preencher, sobre como entender o exercício, como fazer o caderno, o tutor de vocês pode ajudar. Aproveitem os tutores para tirar qualquer dúvida que vocês tenham. Tá bom? Bom, para não me alongar mais, vamos começar. Para quem não esteve comigo nas aulas passadas, eu sou Natália, eu sou responsável pelo conteúdo do programa, do curso que vocês estão assistindo, e a cada dia vocês têm um convidado para trazer aquela aula. Então, o professor convidado de hoje é o Arthur Esteves, que já está aqui com a gente. Ele vai falar para vocês sobre o primeiro passo que a gente vai falar de marketing. Então, na primeira aula, vocês viram um pouco mais sobre empreendedorismo no Brasil, sobre o programa. Na aula 2, vocês viram algumas ferramentas importantes para desenvolver a ideia de vocês. Então, vocês viram o formato SMART para objetivos, vocês viram a SWOT, a matriz SWOT, que mostra ali forças, fraquezas, oportunidades e ameaças ao negócio. Vocês viram o Canvas, que é um quadrinho que vocês vão preenchendo ao longo do programa. E agora vocês vão falar mais sobre o público, entender para quem vocês vendem, como é o mercado que vocês estão pretendendo atuar ou que vocês já trabalham, quem são concorrentes, quem são, de repente, aqueles concorrentes que são tão bacanas que vão ser referências para você, que você quer copiar algumas coisas que funcionam.
e que você também vai ver o que não funciona para não fazer no teu negócio. Como é que você vê qual é o teu mercado? Como é que você se diferencia? Busca teus diferenciais competitivos. Esse é a primeira aula que começa a falar sobre marketing. Vocês ainda vão ter algumas. E para isso, vocês vão ter hoje o professor Arthur Esteves trazendo para vocês esses conteúdos. Então, é uma aula que eu acho muito, muito importante. E, de novo, amanhã e sábado, vocês vão poder aplicar esse conteúdo no caderno de exercícios. Então, boas-vindas aí ao Arthur, que vai estar com vocês até mais tarde. E, de novo, quaisquer dúvidas específicas sobre o programa, podem mandar para mim, podem mandar para a Yelitza ou para o Bob, enfim, podem mandar para a gente e foquem no conteúdo que o Arthur vai trazer para vocês sobre marketing, que é muito importante. Ele tem uma carreira já longa nessa área e vai poder trazer bastante coisa para vocês. Então, boa aula. Arthur, é contigo. Boa noite, pessoal. Primeiro, agradecer ao Natália, a todo mundo da organização por ter me convidado. Estou muito feliz de participar aqui com vocês, poder compartilhar um pouco do meu conhecimento, do meu conteúdo com vocês. Eu vou daqui a pouquinho compartilhar a tela e seguir a apresentação aqui com vocês. Antes, rapidamente, vou me apresentar. Como a Natália disse, sou Arthur Esteves. Tenho 30 anos, desses 30 trabalho 10, agora 11 anos com marketing. Atuei durante 5 anos somente em marketing digital, fazendo campanhas online, campanhas de Google, desenvolvimento de site, aplicativos. Depois de muito tempo atuando só na área do digital, fui para a área da experiência. Hoje eu sou sócio de uma agência que tem como foco experiência. E isso, na prática, a gente se denomina um grupo criativo que cria experiências marcantes, mas na prática a gente faz eventos e ações promocionais. Então a gente faz eventos para marcas, a gente faz ativações de marca dentro de eventos, a gente leva a marca para a rua para chamar a atenção do público. E eu também faço parte de uma produtora de foto e vídeo, a OBL Produtora, e a gente faz vídeos e fotos desses eventos ou para esses eventos, e também a gente produz fotos e vídeos corporativas em geral, mas sempre de forma diferente do normal, sempre não muito institucional, sempre uma forma mais criativa. Então, fiquei muito feliz com o convite do Natália, porque trabalhar nessa área é o que eu sei fazer, e tanto para a produtora audiovisual, tanto para as agências, que eu fui sócio para a Zirigdum, que é a agência do qual, o grupo criativo do qual eu sou sócio hoje. Sempre foi muito necessário entender quem é nosso público-alvo, o que a gente quer falar, como a gente quer falar, o que a gente quer falar, qual a linguagem a gente vai usar. Então, isso é algo que faz parte da minha rotina, é algo que faz parte da minha vida, e eu acho que eu posso acrescentar e compartilhar conteúdo com vocês. Então, vou compartilhar aqui a apresentação agora. Bom, vocês já estão vendo aí a apresentação, é a apresentação do curso, né? E primeira coisa que a gente define quando... como eu disse, assim, tanto para a produtora quanto para a agência, a primeira coisa que a gente vai fazer quando a gente vai fazer uma campanha, lançar um produto, seja ele muito grande, seja ele pequeno, seja um produto de bairro, seja uma loja de rua, ou seja uma multinacional, a gente precisa entender algumas coisas muito claramente. Então, primeiro é com quem que a gente vai falar, quem é que vai receber nossa mensagem e qual é nosso diferencial competitivo. Isso é extremamente importante a gente entender isso. E muita gente acredita que atributos são diferenciais, na verdade é bem diferente. Vou dar um exemplo. Se eu montei uma cadeira e vou vender essa cadeira, eu não posso achar que ela ser confortável é um diferencial, né? Ela é um atributo da cadeira, ser confortável é o mínimo. Ou que ela não quebra quando você senta, isso não é um diferencial, isso é um atributo. Muita gente erroneamente vende um atributo como um diferencial, e isso não quer dizer muita coisa. Como alguém que vende um hambúrguer dizendo que ele é gostoso, isso não é um diferencial, isso é um atributo. Então a gente precisa primeiro identificar quais são os nossos diferenciais, ou principalmente o nosso diferencial. E aí eu dou um exemplo muito
comum nos dias de hoje. Hoje no Brasil, principalmente para a classe média, é muito comum o delivery de comida japonesa. E a gente tem cada vez... Deixa eu abrir aqui o chat. A gente tem cada vez mais restaurantes japoneses delivery para você, como opção para você pedir em casa. Uma vez que você encontra o seu diferencial, isso fica muito mais fácil do seu cliente entender o que você está vendendo e fica muito mais fácil de você se entender também como você vai se comunicar. Por exemplo, às vezes eu não tenho a comida mais gostosa do mundo, eu não tenho a melhor entrega do mundo, no sentido de eu não tenho a embalagem mais bonita, o meu material não é o mais caro do mundo, mas eu entrego a sua comida em 10 minutos. Isso é meu diferencial. Ninguém entrega tão rápido quanto eu. Muita gente pode pensar, pô, mas eu prefiro a comida mais gostosa do mundo, eu prefiro a entrega mais bonita do mundo. Porém, você ser o mais rápido é um diferencial competitivo que para muita gente importa. Quem almoça, por exemplo, no horário de trabalho, no horário do almoço de trabalho, ou quem está com muita pressa para sair de casa, ou quando o seu estabelecimento é perto de ambientes que as pessoas naturalmente estão com pressa, como o centro da cidade, próximo de aeroporto, próximo de rodoviária. Então, você ser muito rápido é um diferencial competitivo quando, de fato, você é mais rápido que o outro, que todos os outros. Ou não, quando você realmente faz uma entrega absurda, tem um bilhete personalizado para cada cliente seu, a sua apresentação é a mais linda do mundo, ou, enfim, aquilo é uma experiência, então você pode cobrar um pouco mais caro, aquilo passa a ser seu diferencial competitivo, ou quando você, de fato, sabe que ninguém faz um japonês tão gostoso quanto o seu. Então, você pode ir por vários caminhos para achar seu diferencial que vai fazer você se diferenciar no meio de milhões de opções teoricamente iguais à sua que a pessoa tem. Então, quando a pessoa hoje abre o iFood ou qualquer outro aplicativo de entrega e vê que tem diversas opções de restaurante japonês, ela precisa entender o porquê de pedir aquele japonês especificamente. Uma empresa de muito sucesso no Brasil ultimamente chama-se o Grupo Rão. E eles têm uma das empresas do grupo é o japonês chamado Sushi Rão, e o diferencial deles durante muito tempo foi o preço. Muita gente vende como o preço nunca ser um diferencial competitivo, mas ele sempre teve uma comida ok, uma velocidade de entrega ok e o preço muito diferenciado em relação aos outros. Você comia japonês por 50% do preço de outros lugares. Então o preço também pode ser um diferencial competitivo, contanto que ele não seja o seu único atrativo. Então, é importante quando a gente pensa em vender um produto, um serviço, trabalhar para um produto ou para um serviço, a gente entender qual de fato é o diferencial daquilo. E fugir dos sensos comuns de, cara, é gostoso, essa cadeira ela é confortável, pô, vendo essa TV ela tem imagem. A gente tem que entender de fato qual é o nosso diferencial para a gente, no meio de um oceano lotado de outras opções, a gente se destacar. E é muito importante fazer exercício como um dos primeiros pontos a se pensar quando você está fazendo, montando ou trabalhando para um produto ou serviço. Qual é de fato o diferencial que a gente tem aqui em mãos? E para a gente saber qual é esse diferencial que a gente já tem ou que a gente precisa buscar ter para o nosso produto ou serviço, a gente precisa entender quem é o nosso cliente, né? Eu dei o exemplo do restaurante próximo de uma rodoviária, de um aeroporto ou num centro comercial, como o centro do Rio de Janeiro, por exemplo. Se a gente entende que o nosso cliente é a pessoa que está trabalhando e quer comer rápido no horário de almoço, pô, a gente entende que é mais fácil partir para um caminho de uma velocidade na entrega. Se eu estou trabalhando num restaurante japonês num bairro como, sei lá, Leblon ou outros bairros da zona sul do Rio de Janeiro, de repente esse cliente está, e eu entrego à noite, não no horário de almoço, esse cliente não está buscando velocidade, ele está buscando experiência. Então eu posso aumentar meu preço, mas também aumentar meu custo e aumentar minhas ofertas na forma que eu entrego a comida para ele. Então, primeiro ponto é entender mesmo quem é nosso cliente, né? Não é todo mundo que é nosso cliente, muito embora às vezes pareça isso. Então, a gente entendendo o nosso cliente, a gente entende qual é o nosso diferencial ou, se não temos ainda, qual é o diferencial que eu tenho que buscar para atender esse meu cliente que eu já sei qual é. A gente precisa ter uma equipe qualificada e qualificar sempre. Então, isso significa fazer o que vocês estão fazendo agora, buscar cada vez mais conhecimento, mais conteúdo. No caso de quem parte na ponta do atendimento, conversar com quem é o nosso cliente,
ver o que os outros estão fazendo, como os outros produtos e serviços iguais ao meu estão fazendo. E principalmente ali, o terceiro ponto, investir em um atendimento diferenciado. Basicamente, a gente só vai achar um diferencial competitivo que seja importante para os nossos clientes se a gente tiver um atendimento diferenciado. Isso significa saber o que quem a gente atende está achando do nosso serviço e produto. Significa saber o que está sendo positivo, o que está sendo negativo. Significa saber que aquela pessoa se sente atendida de fato ou não. Se aquilo que você considera um diferencial é realmente importante para ela ou não. Muitas vezes a gente acha que o que a gente acha que é mais importante não é o que o nosso cliente percebe como mais importante, ou não, ou o que a gente não acha que é tão importante é o que faz a diferença para os nossos clientes. Então, um atendimento diferenciado, hoje, um atendimento diferenciado já não é mais um diferencial competitivo, é um atributo que qualquer serviço tem que ter e é uma ferramenta para você encontrar qual é o seu diferencial competitivo. A gente tem que focar na inovação e quando a gente fala focar em inovação, a gente pensa em exemplos, inovação, tecnologia, investimento. E, na verdade, inovar é só você fazer algo diferente do que os outros já estão fazendo ou do que você mesmo está fazendo. E aqui eu posso dar alguns exemplos bem legais, meus, nossos, de vivência lá da agência, que mostra o que é uma inovação sem grande investimento, sem uma grande dificuldade, complexidade para fazer. A gente participou de uma concorrência, enquanto agência de marketing, para uma grande imobiliária do Rio de Janeiro, a maior imobiliária do Rio de Janeiro. Então, nós sabíamos que nós participávamos dessa concorrência com umas 4 outras agências. E a partir do processo normal de concorrência, reunião, apresentação da agência, da equipe, depois campanhas e tal, a gente tem que mandar a proposta. E em vez de mandar a proposta num PDF impresso, como era feito como foi feito pelas outras agências, como era uma imobiliária, ou seja, o principal foco deles era vender sonhos e vender apartamentos. E, naturalmente, quem era cliente deles fazia uma mudança, ou seja, eu comprei um apartamento com eles, depois eu me mudo, a gente comprou um caminhão de plástico nas lojas americanas por 20 e poucos reais. 20 e poucos reais é dinheiro para todo mundo, mas nesse contexto, né, a gente entende que nesse contexto é um valor baixo. A gente adesivou com o nosso nome, com a identidade visual da nossa empresa, colocamos uma frase na lateral do caminhão, e aí, prontos para a mudança? E enviamos a proposta dentro desse caminhão para a empresa. Isso é uma inovação na forma de você atender, porque quando você está tentando vender já é um atendimento, e é uma forma que nos diferenciou das outras agências. Enquanto chegaram cadernos, PDFs, com a formalidade de sempre, com o modelo de sempre, chegou um caminhão para eles de brinquedo com o tema de mudança, que é algo que faz parte do dia a dia deles, com a nossa cara e com uma proposta ali dentro. Então, isso é uma forma legal de você inovar no seu atendimento, na sua parte de convencimento de cliente. Como um outro exemplo também, a gente participou de uma concorrência de uma grande empresa que estava passando por um momento que ninguém poderia saber o que aconteceria, porque ela mudaria de nome, ela mudaria de sede, ela teria que mudar bastante a sua equipe. Então, eles fariam um evento para anunciar para os colaboradores, para os profissionais lá da empresa, que eles estavam mudando. Como ninguém poderia saber, a gente fez uma mala secreta, enviou um ator personalizado uma pessoa que trabalhava na Zirigdum se passando por uma pessoa de uma missão impossível, e essa pessoa levou a mala secreta até a responsável pela contratação na empresa, e ela recebeu uma senha pelo e-mail, teve que usar a senha do e-mail para abrir a mala, e dentro da mala estava o projeto. Então, são coisas simples que você consegue fazer e que estão dentro do seu dia a dia. E que, a partir de um atendimento diferenciado, você entende que você tem liberdade ou não para fazer, que a pessoa está aberta a inovações ou não. Então, acho que se todo mundo manda proposta igual, se todo mundo oferece um sanduíche igual, se todo mundo oferece um serviço igual, inovar não é tão difícil assim, porque ainda não é uma prática tão comum no dia a dia aqui do Brasil, de quem empreende, de quem trabalha. Então, focar na inovação nos mínimos detalhes é algo que é um caminho que com certeza faz você se encontrar e encontrar seu diferencial competitivo. E colocar seu diferencial em prática é muito, muito importante, porque às vezes a gente fala, eu sou o mais rápido, eu sou o mais gostoso, eu sou o que melhor entrega, e na verdade aquilo não é verdade.
passa longe de ser a verdade. E isso é muito importante, você ter um atendimento próximo dos seus clientes para saber se o que você considera o seu diferencial competitivo está sendo percebido por eles de fato como diferencial, se aquilo é uma pura teoria. Então, você colocar o seu diferencial em prática e mais, e está sempre avaliando se ele está sendo colocado em prática, é de fato muito importante. E aí, como a gente estava já dizendo sobre como conhecer quem é meu cliente, é basicamente entender quem é seu público-alvo. Público-alvo é uma parcela da sociedade consumidora para quem sua empresa ou negócio direciona as ações de marketing dos seus produtos ou serviços. Muitas vezes a gente acha que nosso público-alvo ele é muito maior do que ele realmente é. E por incrível que pareça, pode parecer contraditório, é melhor que o nosso público-alvo seja cada vez menor. Não é interessante você achar que tem um serviço ou um produto que vai atender a tudo e todos, na maioria dos casos, porque dificilmente você consegue estudar para entender quem é seu público e trabalhar para atingir aquele seu público de verdade. Quando você acha que seu público é todo mundo que está numa cidade, ou é todo mundo que tem mais de 18 anos, ou é todo mundo que está num país, ou é todo mundo que precisa de um tipo de produto ou serviço, você não sabe de fato quem é e você fica gritando a céu aberto para todo mundo, você fica panfletando para todo mundo, você fica tentando correr atrás de todo mundo na internet, enquanto o seu público-alvo de verdade, que talvez seja bem menor do que você imagina, está ali esperando você chegar nele e você nem sabe quem ele é. Então, por isso que é importante conhecer seu público-alvo, para você saber quem ele é e você chegar diretamente a ele, você não desperdiçar tempo e dinheiro chegando nas pessoas erradas, você saber o que ele fala, o que ele ouve, o que ele consome, o que ele quer ouvir de você. Então, você saber quem é seu público-alvo é essencial para qualquer coisa que você vá trabalhar, criar, empreender, para você saber o que falar e da forma que você falar e onde você vai falar também. E aí, para você saber quem é seu público-alvo, um bom caminho é você estudar seus concorrentes, porque se você está abrindo um negócio, um serviço, um produto, ou você está começando a trabalhar numa empresa disso agora, o melhor caminho de você entender onde você está é você olhar seus concorrentes para você saber o que eles fazem de bom e o que eles fazem de ruim. E, principalmente, quem está interagindo com meus concorrentes na internet ou presencialmente, para você saber, se essas pessoas estão indo na loja dele, se essas pessoas estão consumindo o produto dele e o serviço dele, o meu público-alvo provavelmente é o mesmo. Ou é um público-alvo muito parecido. E se essas pessoas estão seguindo esse Instagram, esse Facebook, estão entrando nessa loja, provavelmente elas teriam interesse em entrar na minha e me seguir também. Então, você olhar quem faz exatamente a mesma coisa que você na teoria é muito importante, porque você vai saber se aquela pessoa faz bem ou faz mal, se ela tem público, que público é esse, e principalmente o que ela faz para atrair esse público. Por que a empresa A atrai público e a B não? E aí você faz um estudo dos seus concorrentes para saber o que cada um está fazendo e implementar na sua estratégia o que é bom e o que não, e não implementar o que é ruim do que os outros estão fazendo. E aqui é legal a gente sempre saber que muitas vezes a gente considera concorrente somente o que é concorrente direto. Então, se eu tenho uma hamburgueria ou eu trabalho em uma hamburgueria, aquela hamburgueria é meu concorrente. Sim, na maioria das vezes é isso, o seu concorrente é direto. Mas existem os concorrentes indiretos também. Então, um exemplo bem famoso. Uber e táxi, eles são concorrentes diretos. Ou o cliente pede um Uber ou o cliente pede o táxi. Não à toa, diversas brigas aconteceram das duas classes, porque um não queria perder a sua parcela de mercado para o outro. Sim, eles são concorrentes diretos, uma vez que alguém está usando Uber, não está usando táxi, uma vez que alguém não está usando táxi, não está usando Uber. Porém, o Uber também tem concorrentes indiretos e ele também é concorrente indireto de outras empresas. Por exemplo, concessionárias. As concessionárias que vendem veículos são concorrentes indiretos do Uber. Porque se cada vez mais pessoas estão usando o Uber, a tendência é que cada vez menos pessoas comprem carro. Se tem uma alta na compra de carros, a tendência é que menos pessoas usem Uber. Então, nem sempre é tão fácil ou tão óbvio identificar quem são seus concorrentes. Um exemplo no meu dia a dia prático. Eu, como agência, usei muitas vezes o Facebook para fazer as campanhas dos meus clientes. É impossível hoje uma empresa, um serviço, um produto não estar nas redes sociais de alguma forma.
Então, a gente fazia o conteúdo dos nossos clientes para o Facebook, a gente fazia os posts, a gente fazia as campanhas. Beleza, o Facebook é uma ferramenta muito importante para mim, enquanto agência, poder vender meus serviços para os meus clientes. Porém, o Facebook também é meu concorrente indireto. Por quê? Porque ele é tão fácil de utilizar e ele é tão amigável para quem não é profissional de marketing que muitos clientes pequenos passam a fazer diretamente seus posts e seus conteúdos e suas campanhas e não mais contar com uma agência para fazer isso tudo online. Então, ao mesmo tempo, veja, é praticamente impossível você falar uma agência concorrente do Facebook. Claro, o Facebook é uma empresa astronômica, gigantesca, ela é muito maior do que qualquer agência aqui no Rio de Janeiro, no Brasil. Então, se for ver de tamanho, já não é concorrente direto. Público que uma agência busca e que o Facebook busca também não é o mesmo. Local que ele está localizado não é o mesmo. E eu ainda uso o Facebook como uma ferramenta de venda para os meus clientes. Ainda assim, ele é meu concorrente indireto, porque muitas vezes os clientes pequenos param de usar os serviços de uma agência e vão fazer suas campanhas diretamente. Então, ao mesmo tempo que é muito importante você localizar e estudar bem a fundo seus concorrentes diretos, ou seja, aquelas pessoas que vendem exatamente o mesmo produto e serviço que o seu, é muito importante você buscar saber quais são e estudar quem são as empresas e produtos e serviços ou autônomos que não fazem a mesma coisa que você, mas são uma opção de escolha diferente para o seu consumidor. Se ele vai consumir dele, não vai consumir de você, mesmo não sendo o mesmo produto. E aí uma dica muito legal é você buscar nesses concorrentes indiretos formas de fazer parceria onde todos saiam ganhando. Então, por exemplo, se eu tenho um hambúrguer delivery e na mesma rua que eu tem um bar de esquina, eu sou um concorrente indireto dele, porque ou o meu cliente vai ali comer um petisco, tomar um refrigerante, uma cerveja, ou ele vai pedir meu hambúrguer. Exemplo, se eu me aproximar desse bar e fizer uma parceria para na sexta-feira ser a noite do meu hambúrguer lá, ele vai ter um diferencial naquela noite, porque ele vai ter uma noite de uma comida que ele não tem normalmente. Os clientes vão se sentir, em maioria, satisfeitos, porque vai ter uma opção. Podem até não comer um hambúrguer, mas vai ter um evento para chamar os clientes que tradicionalmente já vão ali e eu vou vender o meu produto dentro do ponto de venda dele. Em vez de eu ser um concorrente naquela noite, nós vamos ser parceiro onde eu vou vender mais hambúrguer, ele vai vender mais bebida e vai ganhar uma parte do meu hambúrguer, enfim. Aí é uma relação que você combina diretamente. Mas das concorrências indiretas, você consegue desenhar muitas parcerias exclusivamente ganha-ganha, onde os dois lados só ganham. Então, você saber quem é seu concorrente indireto também é importante por isso. Além de saber por que ele está tirando o cliente de você, saber também como vocês podem atuar juntos e ganharem cliente, ganharem negócio, ganharem dinheiro juntos. E aí a gente, continuando falando de público-alvo, a gente já sabe quem é nosso público-alvo, né? Assim, em prática, quem é meu público-alvo? Se eu vendo um desodorante masculino, meu público-alvo são homens de 18 a 30 anos que trabalham fora de casa, que não tem tempo de tomar banho à tarde. Então, assim, eu vou desenhando características do meu público-alvo e características socioeconômicas também. Se meu desodorante custa R$5, ele é um produto mais geral. Se ele é um desodorante que custa R$25, ele é um produto voltado para classe A e B. Então, todas essas informações você vai definindo no seu público-alvo. Gênero, se é homem ou mulher, idade, onde está localizado, no Rio de Janeiro capital, ou no interior do Rio de Janeiro, ou no Brasil inteiro, qual é a classe social que ele faz parte ou ela faz parte, quais são os interesses que ele tem ou ela tem, tá? E aí isso tudo compõe um público-alvo que você está buscando atingir com o seu produto ou serviço. A persona é um retrato fictício, você cria um personagem fictício para entender quem é seu público-alvo e imaginar quem você quer alcançar na sua forma de se comunicar, na sua forma de se portar e de vender seus produtos e serviços. Então, quando a gente fala de persona, a gente está falando
de fato, com todas as informações de público-alvo que você já tem. Eu já sei que meu público-alvo é mulher, entre 25 e 35 anos, moradoras de Duque de Caxias. Quando você tem já um público-alvo definido, você parte para montar a sua persona, que é uma representação da pessoa que você sabe que tem aquelas características. Então, no público-alvo, a gente traz idade, sexo, poder aquisitivo, profissão, classe social, localização, nível de escolaridade e hábitos de consumo. Já na persona, a gente desenha os sonhos e desejos que aquela pessoa tem, as dificuldades que ela enfrenta no dia a dia, quais são os desafios, as frustrações, os hobbies, quais mídias elas consomem, quais são seus ídolos, quais são suas crenças. Então, assim, na persona, a gente não consegue botar isso numa planilha, números, ou é homem ou é mulher, é de 25 a 35 anos. São coisas mais subjetivas, são coisas mais genéricas, mais abstratas, que a gente imagina que nosso cliente tenha. Então, quando a gente traça um perfil e vê que, por exemplo, nesse perfil de público-alvo, provavelmente essa pessoa faz parte de uma religião X, eu não vou usar a linguagem da religião Y. Provavelmente essa pessoa gosta de futebol, eu não vou falar mal de futebol. E eu vou mostrar para vocês na prática um exemplo de uma persona criada. Não aqui ainda, que mais ainda desenvolvendo como se busca a persona, quem é a pessoa que eu quero atingir, que traços de personalidade ela tem, quais são seus objetivos e interesses, desejos e frustrações, e quais são as inspirações dela. E aí eu vou mostrar para vocês na prática uma persona criada na prática pela nossa agência, pela Zirigdum, de uma campanha que de fato existiu, tá? Então, eu vou mostrar para vocês agora. Aqui, por exemplo, foi uma campanha de um lançamento imobiliário numa determinada região, que lá com os conceitos do público-alvo, a gente entendeu que uma boa parte do nosso público-alvo eram mulheres entre 25 e 35 anos. A gente definiu quais são as profissões que moravam... Quais são as profissões de pessoas que moravam naquela região e estavam buscando seu primeiro imóvel. A gente também definiu qual é o patamar de salário das pessoas que poderiam comprar aquele imóvel. A gente definiu quais são os interesses, a gente definiu onde essas pessoas trabalhavam. Tudo isso lá no público-alvo, lá na definição de público-alvo. Quando a gente partiu para montar nossa persona, a gente criou a Amanda, que é uma pessoa que não existe, mas a gente acreditou ser uma representação real de uma potencial cliente que a gente queria atingir. Então, a Amanda, no nosso imaginário, tinha 32 anos, ela era recepcionista, ela tinha como salário R$ 1.500 e ela já tinha um custo entre 700 e 800 de aluguel. A Amanda é uma mãe solteira e mora com a sua filha, Vitória, em uma comunidade do Rio de Janeiro. Ela trabalha como recepcionista e seu maior desejo é conseguir dar uma vida melhor para sua filha pequena. Ela busca um imóvel que ofereça segurança, qualidade de vida e que seja bem localizado próximo aos principais transportes públicos. Então, aqui na persona que a gente imaginou, a gente está trabalhando os desejos, os sonhos, os incômodos, o que ela queria mudar na vida dela. E isso não é algo que, tipo, eu vou sentar aqui e vou rabiscar isso agora e vamos ver o que é. Isso é algo que vem de muito estudo. Não muito custo, mas muito estudo de entender quem era nosso público-alvo. E uma vez que a gente traçou essa persona, não necessariamente uma Amanda de 32 anos recepcionista nos procurou para comprar um imóvel, mas a partir desse perfil socioeconômico e desse perfil dessa persona traçada, foi assim que a gente fez as nossas campanhas online para buscar pessoas com características e sentimentos parecidos da Amanda. Aqui tem um outro exemplo do Cláudio, de 25 anos, universitário, que tinha uma bolsa estágio de 2.000 e ele já tinha um aluguel entre 1.400 e 1.500. Ele já estava no 5º período da universidade e ele começou a estagiar em uma construtora e sonha ter seu próprio apartamento, porque ele já estava cansado de dividir apartamento com outras pessoas. Ele está economizando dinheiro para comprar um imóvel e ele não quer deixar de ter comodidade no dia a dia dele.
Essa outra persona que a gente desenhou, ela corresponde a outro estudo de público-alvo de outro empreendimento que a gente trabalhou. A gente viu que ali a maioria dos compradores eram homens, eles eram um pouco mais novos, eles já tinham uma bolsa estágio ou um salário um pouquinho mais alto por fazerem parte de uma região que permitia isso e que tinha demanda de emprego nesse sentido. E ali a gente sabia que muita gente dividia aluguel porque tinham universidades próximas ou moravam ainda com a mãe, tinham vontade de morar no seu próprio apartamento, mas achavam que era algo impossível. Então, a partir desses estudos de público-alvo, a gente definiu essa persona do Cláudio. E o que isso quer dizer lá na frente? Isso quer dizer que eu tenho que estudar onde esses Cláudios estão naquele bairro, por exemplo. Eles estão no bairro, no bar XPTO ali, que é o bar que a galera tipo Cláudio frequenta. Eles estão fazendo compras no supermercado X, que a galera do Cláudio está ali. Então, uma vez que eu desenhei minha persona, eu vou entender onde eles estão. No presencial, ou seja, no ao vivo e no online. Então, onde uma pessoa de 25 anos, que é universitária, que tem essa renda, frequenta no online? Que tipo de conteúdo ela quer receber no Facebook e no Instagram dela? E aí é esse conteúdo que eu vou fazer para chegar nela. É essa campanha online que eu vou fazer para chegar nela. E onde ele está presencialmente? É naquele bar ali, com aquele tipo de amigos? Beleza, então eu vou estar naquele bar ali, falando o que ele quer ouvir, com a linguagem que ele quer ouvir. Então, o público-alvo e a persona são extremamente importantes, porque ninguém abre um produto ou um serviço e vamos ver quem vai entrar aqui, vamos ver quem é meu cliente. Não, não é assim que é o melhor caminho. E a persona, também é importante dizer que quando você traçar a sua persona, você pode ver ao longo do caminho que está muito certo, pô, todo mundo que está entrando aqui na minha lojinha tem esse perfil, pô, todo mundo que está entrando na minha casa tem esse perfil, todo mundo que está comprando comigo tem esse perfil, ou você pode ver que você errou muito. Caramba, não tem nada a ver. Mas com um atendimento diferenciado, próximo ali do seu cliente, você vai poder ir modelando essa persona para uma realidade mais próxima do que de fato é o seu público-alvo, de que fato é o seu cliente. Então, é muito importante que você esteja aberto e sempre pronto para reavaliar o que é e quem é a sua persona ideal para você buscar novos e mais clientes. E aí, uma coisa muito legal para você fazer dentro da sua realidade de produto, serviço, empresa, quer que seja, para você definir quem é seu público-alvo, sua persona, estudar seu cliente em potencial, saber que linguagem falar, é legal você saber também como você quer se portar, como autônomo, como empresa, como produto, como delivery, como quer que seja. Isso quer dizer, quem sou eu? Como eu falo? De que modo eu chego até as pessoas? Você vê que grandes empresas, exemplos de grandes empresas, isso se aplica a qualquer negócio autônomo, pequenas, médias, grandes, gigantes, mas vou dar exemplo de grandes empresas que se comunicam de forma completamente diferente. A Globo se porta de um jeito sério, coeso e que tem que corresponder a uma empresa de comunicação e jornalismo muito grande, muito poderosa, e a Netflix se porta de outro. A Netflix não é menor que a Globo, a Netflix é gigantesca, mas ela é engraçada, ela é brincalhona, ela brinca com as próprias séries, ela brinca com os clientes. Então, você se entender e entender quem você é muito legal para você entender o quanto isso está próximo ou distante do público-alvo que você imagina que seja o seu e da persona que você traçou. Ou, se você ainda não se sabe qual é a sua identidade enquanto autônomo, prestador de serviço, empresa, produto, você buscar ter uma voz que converse com quem você sabe ou está buscando saber que é seu público-alvo ou sua persona. E aí tem uma atividade bem legal para fazer. Eu vou compartilhar a tela aqui na tela com vocês agora, mas eu vou deixar o link aí, ou o Natália manda para vocês depois, que é da profissional Ana Couto. A Ana Couto é uma profissional referência em branding e criação e desenvolvimento de marcas. Ela tem uma agência com o nome dela e tem um curso com várias aulas e cursos diferentes sobre marketing. Ela atende grandes empresas como a CBF e outras, a CBF, a Confederação Brasileira de Futebol, né, a Seleção Brasileira e outras grandes marcas.
E ela tem lá no Facebook dela uma forma muito legal de você se identificar como marca ou prestador de serviço autônomo, que eu acho que vai ajudar muito todo mundo aqui que está querendo desenvolver um produto, serviço ou qualquer que seja, são os arquétipos da sua marca. Através dos arquétipos, você vê características que você quer ter e a forma que você vai se portar. Então, eu vou botar aqui na tela, depois eu mando o link aqui no chat, ou a Natália compartilha com vocês, mas é um exercício muito legal para fazer, depois de você pensar qual é o serviço que você presta, ou onde você trabalha, o que você quer vender, onde você se encaixa naquilo ali. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui agora. Isso aqui está no Facebook dela, tá? Tem um álbum com esse Facebook. E aqui tem cada um dos tipos de arquétipo. Eu, Nazir Ignum, como um prestador de serviço de marketing, uso muito os arquétipos quando eu vou desenvolver uma marca ou quando eu vou trabalhar com uma marca nova. Então, um dos arquétipos de marca é o herói. O herói é aquele que se fortalece com um desafio, que não aceita injustiça e responde rapidamente à crise ou à oportunidade. O herói quer superar seus limites e tentar melhorar o mundo, fazendo dele um lugar melhor, mais encantador e agradável. E aí, quem ou quais marcas você vê como herói? Aí é o exemplo que ele dá de uma marca que é herói, a Nike. Cara, todos os anúncios da Nike, toda a forma que a Nike se comunica é com essa coisa heróica de superar seus limites, de apenas faça, de menos um segundo no seu tempo, de alguém que conseguiu mudar uma situação física do corpo, de alguém que não era atleta e virou atleta, de atletas que ninguém acreditava e se superaram e ganharam provas. Então, a Nike se vende como uma marca do arquétipo herói, se comunica, sim, para fazer com que pessoas desejem usar o produto da Nike para se transformarem em vencedoras, em desafiadoras. Então, é uma plataforma de comunicação muito interessante para a Nike, que não se encaixa em outras. O prestativo é um outro arquétipo, é aquele que se sente bem quando faz a diferença na vida de alguém. Pessoas e marcas prestativas são sempre dedicadas e curtem motivar as pessoas a serem melhores, porque para elas os outros vêm na frente. Surgiu uma necessidade, eles estão sempre prontos para resolver, com alto padrão de qualidade, cuidando dos detalhes que tudo dê certo. Que marcas você vê como prestativo? A Caixa Seguradora é uma delas. Então, em todas as campanhas da Caixa Seguradora, elas vendem essa ideia de que está sempre disposto a achar a melhor oportunidade para você, que não visa só lucro, que é o seu bem, que é o bem da sua família, que é o bem do assegurado. Em tudo, toda a forma de se comunicar dela vende-se essa ideia de um atendimento diferenciado, que quer te escutar, que quer saber o que você precisa. Então, ela é uma marca como comunicação prestativa, então ela se comunica de forma a se vender como algo prestativo. Inventivo, o criador desenvolve novas maneiras de realizar o habitual e estimula as pessoas ao seu redor a pensar diferente. Desafiadas por oportunidades, as marcas desse arquétipo são pioneiras, as primeiras a pensar de forma disruptiva. As mudanças que criam transformam o ambiente e deixam tudo com cara de novo. A Apple, por exemplo, é uma marca desse arquétipo. Sim, a Apple é uma marca que se vende como inovadora, criadora. A marca que transformou em smartphone, celular, em algo completamente diferente. É a marca que se vende como quem puxa o carro para as outras empresas fazerem tudo igual depois. Então, de fato, as pessoas têm o desejo de ter em geral, tá, gente? Não eu ou você especificamente, mas em geral as pessoas têm o desejo de ter a Apple para ser diferente, para ter aquele produto, ver mais valor de ter um iPhone do que se não tem um celular, tem um iPhone. Isso vem a partir da plataforma de voz que aquela marca tem. O mago, já um outro arquétipo agora, o mago representa aquelas pessoas e marcas que buscam transformar tudo que tocam, motivadas pelos seus sonhos e vontade de mudar o que, para muitos, parece impossível. Não é isso que consiste a magia? Fazer o que parece longe, mais perto, o que parece errado, certo, e o que ninguém acreditava, uma explosão de realidade. Afinal, tudo pode acontecer. É fato que o mago adora promover mudanças no ambiente, no trabalho, nas pessoas. E quando essas mudanças conseguem transformar a forma como uma pessoa enxerga a si mesma, ela comemora e se sente vitorioso. A Heineken é uma marca com o arquétipo do mago. Por quê? Porque a Heineken vive transformando o impossível em possível. Inclusive, eles têm vários slogans de campanha que são algo nesse sentido. Não exatamente transforme o impossível em possível, mas que é isso.
o rapaz que foi comprar uma cerveja e ganhou uma viagem para a final da Champions League, o casal que ganhou uma geladeira gigantesca da Heineken em casa fazendo compras no mercado. Eles transformam o impossível em rotineiramente possível e eles fazem com que as pessoas se sintam vitoriosas nos desejos que elas têm. O cara vê um jogo do lado de um ídolo da Champions League, do time de coração dele. Então, é um tipo de arquétipo que tem muito a ver com a Heineken. Fiel, agora o fora da lei. Fiel aos seus próprios valores, o fora da lei não tem medo de mudança. Pelo contrário, topa o que der e vier de forma livre. E seu principal dom, se esforça para ficar longe de tudo que é comum, seu principal medo. Adorado ou temido, para o fora da lei, não tem essa de preciso ser aceito. Autêntico ele é o que é, e ponto. Com uma habilidade enorme de articular e convencer pessoas, marcas com esse arquétipo quebram barreiras, desafiam valores vigentes e questionam as regras. A Diesel e a Harley Davidson são bons exemplos. Sim, a Harley Davidson, daquelas motos gigantes e diferentes, a pessoa se sente fora da lei e a comunicação é toda nesse sentido, né? Do cara ser um explorador, dele não ficar preso às fronteiras dele explorar o mundão em cima da Harley dele. Então, ela se comunica como alguém, como algo que vai possibilitar você viver sem fronteiras, você viver fora da lei, você fazer o que der na telha, você ter sua vontade. Isso atrai muito um público específico e afasta outro. Daí a importância de você saber quem é seu público-alvo, quem é a pessoa que quer consumir você. Mas é um exemplo totalmente diferente dos outros. E aqui tem o governante. Liderança e responsabilidade são a cara do governante. Sempre em busca do controle, esse arquétipo tende a se afastar de tudo aquilo que ameaça a ordem. Olha aí, bem diferente já do fora da lei. É ambicioso e anseia poder pelo controle. Aliás, o poder é uma grande fonte de motivação para ele. Marcas governantes têm a competência necessária para exercer soberania sobre os que se relacionam com elas. A IBM e a Microsoft são exemplos de marcas com esse arquétipo. E acho que fica bem claro entender por que são marcas com esse arquétipo, né? São marcas que, sim, são poderosas e não inventam muito fora da curva que eles já fazem, no sentido de não... Eles nunca vão se vender como engraçadinhos, como diferentões, como modernosos. Eles são que são, lançam novos produtos, lançam novos serviços, sempre com a comunicação poderosa, sempre com o poder de influência que eles têm sobre seus clientes, sobre o mercado, sobre o cenário. Acho que é bem fácil ver uma identificação até de proximidade das duas marcas. Aqui o bobo da corte tem um grande desafio, viver a alegria do momento. E sabe como ele faz isso? Brincando, sendo agradável, com alegria e disposição. Não quer dizer que uma marca bobo da corte seja só engraçado e piadista. Pelo contrário, marcas assim trazem uma personalidade verdadeira, autêntica, sem se esconder atrás de ninguém. O bobo da corte tem orgulho de si mesmo e gosta de ser aceito como ele é. E é assim que ele põe em prática o seu jeitinho espontâneo de levar a vida. Marcas com esse arquétipo deixam situações chatas mais alegres, momentos pesados mais leves e sempre arrancam um sorriso ou uma vontade de fazer alguma coisa divertida. Aqui ela deu o exemplo do McDonald's como uma marca bobo da corte e de fato é. Ela brinca com os próprios erros. Quando a concorrência tenta difamar o McDonald's com anúncios que são pesados, eles brincam com isso. Eles brincam com o próprio mascote deles, com o logo deles. De fato, o McDonald's é uma marca que se permite brincar. Inclusive, hoje, existem várias unidades do McDonald's que está escrito Mac em vez de ser o próprio nome, porque nós aqui abrasileiramos o negócio, chamamos de Mac. Então, ela se permite brincar com o próprio nome, com o próprio logo, com o mascote, com identidade visual, com a concorrência. Ela se faz de bobo da corte e isso dá uma série de vantagens para ela. Isso é um tipo de característica que não se encaixa a outras marcas tão poderosas, como a Microsoft, como a Globo, como outras, mas que se encaixa muito bem em algumas realidades. Aqui ela fala sobre a amante, que busca despertar o que há de mais sensual, sexy e atraente em cada um. Perfis assim se interessam pela beleza física e como forma de conquista usam a beleza e paixão que despertam nas pessoas. É típico do amante valorizar os prazeres passageiros que tragam bem-estar e gosto pelo que foi conquistado. Alguém, um bem, uma indulgência no dia a dia. Marcas de moda estética normalmente têm doses extras dessa personalidade. Então, você quer vender roupa, produto de estética ou propriamente vender estética, você seguir pelo caminho de uma comunicação mais amante é muito, muito positivo. Então, a Chanel é um exemplo desse tipo. Acho que é muito claro entender por quê. Tem o cara comum,
que são roupas normais, fala coloquial, é um jeito de ser que se mistura na multidão. O cara comum representa aquele que não busca algo pelo status, mas que não, mesmo que tenha dinheiro para isso. Para ele, todo mundo é igual. Então, por que se esforçar em ser diferente? Ele é o mais democrático de todos os arquétipos e respeita o que os outros pensam e falam porque ele quer se sentir integrado e se encaixar bem. Ele não faz questão de se destacar e, por isso, pode acabar se anulando em alguns momentos, escondendo suas próprias opiniões para não contrariar dos outros. A Hering é um ótimo exemplo disso, né? Você percebe isso no produto da Hering, é conhecida pelas blusas lisas, pelos jeans básicos. Você percebe isso pela comunicação da Hering, não tem nada extravagante, pelos anúncios, pelas vitrines, por tudo. Então, é um bom exemplo de uma marca cara comum que é muito comum que as nossas marcas se encaixem nesse contexto. Aqui, a última é a Inocente. Ela não tenta seguir regras da sociedade, não se deixa guiar pelo sucesso a qualquer custo por ganância, cobiça ou comportamentos imorais. Pelo contrário, pessoas e marcas que se encaixam nesse arquétipo querem ser livres e levar a vida do jeito delas, um jeito natural, simples e divertido. Ideias positivas e a esperança de um mundo melhor guiam seus pensamentos. O inocente luta pelo bem e pela felicidade. Por isso, tem medo de pisar na bola e fazer algo errado e ser punido. Exemplo, a Johnson's e o McDonald's. Aí vocês estão vendo que o McDonald's está em mais um arquétipo e não tem problema nenhum na sua marca fazer parte de dois arquétipos e combinar bem a sua comunicação dessa forma. Os produtos da Johnson, não preciso nem dizer, né? São produtos que fazem parte do dia a dia, do cuidado da vida, então eles precisam seguir regras e não fazer algo errado. Então esse aqui é um exercício bem legal, depois que vocês pegarem o nick com calma, ler com calma cada um, entender e ver onde o produto, serviço, empresa, prestação de serviço que eu quero fazer se encaixa. Que tipo de comunicação eu devo usar e que forma de apresentação pessoal, de falar eu devo usar? Eu estou mais para algo mais sexy como amante, eu estou mais para um sem lei como fora da lei, eu sou mais um cara comum que só não quero trazer uma experiência negativa para o cara, mas também quero dar algo que ele precisa. É uma forma muito legal de você usar como um ponto de partida, de se entender a sua identidade e, junto com isso, entender quem é seu público-alvo, quem é a sua persona, para saber se a forma que você quer implementar de comunicação do seu negócio ou produto se encaixa com quem que você quer atingir. Não adianta eu usar a comunicação fora da lei para um público majoritariamente religioso, por exemplo. Também não adianta eu usar um bobo da corte para um público extremamente sério. Então, se eu trabalho com uma construtora, por exemplo, eu não posso, muitas das vezes, usar o bobo da corte. E assim se aplica a cada tipo de negócio. Se eu tenho uma hamburgueria, eu já tenho mais um mar maior de possibilidades de forma que eu quero me comunicar. Porém, quem sou eu? De que forma eu quero me comunicar? Esse é um exercício que eu acho muito legal. E aí eu vou deixar com a Natália, vou compartilhar aqui para todo mundo tentar encontrar a sua identidade como prestação de serviço. E, só para fechar essa parte, isso precisa estar muito ligado à sua persona e seu público-alvo, para você também não fazer algo que só agrade a si mesmo e não é o que seu cliente ou as pessoas que se interessariam pelo seu produto querem ouvir ou querem consumir. Então, é muito importante que tudo isso esteja ligado e muito bem pensado, revisitado e quantas vezes tiver que adaptar isso para ser a realidade e fazer funcionar, que seja feito, porque não tem problema nenhum. E aí a gente chega no funil de vendas. O que é o funil de vendas? Também chamado de pipeline, o funil de vendas é um modelo estratégico que mostra a jornada do cliente desde o primeiro contato dele com a empresa até o fechamento do negócio. É formado por um conjunto de etapas e gatilhos cujo objetivo é dar suporte à jornada de compra das pessoas e de uma determinada organização. Em outras palavras, as etapas do funil de vendas estão diretamente ligadas às fases da jornada da compra. Então, isso aqui é vocês jogando na internet, vocês vão ver diversos desenhos diferentes sobre o funil de vendas, alguns mais detalhados, alguns mais simplificados, mas basicamente é sempre isso aqui. Isso aqui é um funil de vendas em que se divide a jornada do seu potencial cliente como a primeira camada, os visitantes, a segunda camada, os leads, a terceira camada, as oportunidades e as quartas, virando negócio, virando cliente de fato. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que você estuda a jornada do seu cliente
do início ao fim para saber como ele se comporta na hora de comprar de você ou não. Eu vou dar um exemplo que a gente realizou num projeto digital agora de um funil de vendas que a gente montou para vocês entenderem isso na prática dentro do cenário digital, e depois eu dou alguns exemplos do cenário offline, presencial. A gente trabalhou com uma empresa que não era uma seguradora de veículos, mas ela vendia proteção veicular, as chamadas cooperativas. Então a gente desenvolveu um site que nesse site a gente colocou dicas de segurança para o carro, números sobre roubos, furtos, assaltos, batidas do Rio de Janeiro, uma série de informações úteis e interessantes para quem tem carro e não tem seguro. Então, a gente tinha um site, um portal falando só sobre ter carro e não ter seguro. E aí nas redes sociais a gente mandou campanhas para as pessoas com informações que elas se interessavam em ouvir. Exemplo, você sabe quantos carros são assaltados por dia no Rio? Isso é uma mais agressiva, tinha isso, mas tinham outras mais simples. Seguro tá caro, é a minha única opção ao comprar um carro? A gente mandava isso. Então a gente foi mandando várias informações para as pessoas irem até aquele site. Então por dia ali entravam 150 pessoas naquele site. São 150 clientes? Não, são 150 visitantes do meu site. Eles estão ali como curiosos. Eles estão ali para saber mais informações sobre carros no Rio de Janeiro, segurança, por que eu não posso ficar sem seguro. E aí naquele site, ele tinha a possibilidade de baixar um e-book, um livro digital, com informações de como conseguir assegurar seu carro de forma mais barata, em até 50% mais barato do que os seguros tradicionais. Então, para baixar aquele livro, ele tinha que dar o nome e o e-mail dele. Então, a partir do momento que ele baixou aquele livro e ele deixou lá no site o nome e e-mail, ele passou do curioso ali dos visitantes para o lead. Por quê? Porque agora eu tenho os contatos dele. Agora eu sei o nome e o e-mail dessa pessoa que entrou no meu site. A partir daí eu vou para a parte de oportunidade, é a parte que eu começo a me relacionar com ele. A partir de eu ter um nome e e-mail dele, eu começo a mandar e-mails para ele com outras informações, como, por exemplo, dicas de segurança para o carro, dicas de peças baratas, etc, etc. E a partir da relação que ele vai construindo comigo de abrir meus e-mails e entrar nos meus links, em determinado momento eu comecei a vender para ele a cooperativa, que é 50% mais barato que o seguro. Então, cara, quer proteger seu carro por esse valor por mês? Então, tá aqui. Se quiser contratar, marca uma visita agora que a gente vai te visitar. Então, ele entrou no meu site como um visitante curioso. Eu peguei os dados dele, ele virou um lead e em troca eu dei um conteúdo que ele quis. Eu transformei ele numa oportunidade para ser trabalhada, gerando conteúdo para ele, e depois eu vendi meu produto para ele. Um outro exemplo que não é nosso, é de uma outra agência, a gente conhece o pessoal, foi de uma cadeirinha de bebê para carro italiana que veio com uma série de novidades diferentes das cadeirinhas de bebês que tinham aqui no Brasil. Só que ela era o dobro do preço da mais cara do Brasil. Então, dificilmente você botando um post patrocinado no Facebook vendendo uma cadeirinha que é o dobro do preço da mais cara, isso daria certo. Ou botando anúncios no Google, etc, etc. Então, eles começaram a fazer portais para dicas de segurança do bebê no trânsito, dicas do que fazer para distrair o bebê no carro, o que botar no seu painel multimídia para distrair seu bebê. Então, eles começaram a falar sobre várias coisas do cenário de quem anda com um bebê no carro. E nesses portais, eles tinham um e-book de questões de segurança, um livro digital de questões de segurança para bebês no carro, que a pessoa, para baixar, tinha que deixar os dados. Depois, elas mandavam outras informações para essas pessoas e, por fim, tentavam vender a cadeirinha do bebê. E isso fez com que fosse possível vender a cadeirinha de bebê, porque quando você vai trabalhando seu cliente, você entende se ele tem potencial de compra ou não. Aqui eu estou dando exemplos de cenários digitais, aplicando o funil de vendas. Mas isso é feito no presencial também. Eu vou dar um exemplo meu mesmo como cliente. Eu sou apaixonado por um carro aqui do Brasil. Esse carro é muito caro, mas eu sempre quis conhecer esse carro por dentro. E eu entrei na loja lá na concessionária e conheci o carro. Então eu estava lá como um visitante. Eu era um curioso sobre aquele carro. Eu não representava nada para aquela marca até então, mas eu era um curioso do produto deles. E aí o rapaz que me atendeu falou, cara, você quer fazer um test drive para você conhecer o carro melhor?
Falei, sim. Então, para fazer o test drive, eu tive que preencher meus nomes, CPF, e-mail, endereço e tal. Então, a partir desse momento, eu virei um lead para ele. Por quê? Eu não fui mais alguém que entrou na loja dele e saiu. Eu agora dei meus dados a ele. Em contrapartida de eu ter dado meus dados para ele, ele me permitiu fazer um test drive no meu carro tão sonhado. Então, fui lá. Aí fiz o test drive do carro e tal. Beleza. Durante 15 dias, ele ficou conversando comigo sobre o test drive no WhatsApp, no telefone, perguntando o que ele tinha achado, mandando outras informações que eu não tinha visto no test drive, convidando para um novo test drive. A partir do 15º dia, ele percebeu que eu não era mais algo tão quente para ele, ele começou a tentar me mandar outras mensagens e outros e-mails, tentando reaquecer, dando desconto, falando sobre promoções, sobre feirões daquela marca e tal. Então, eu não virei um cliente de fato para ele, mas ele trabalhou o funil dele perfeitamente. Eu entrei como um curioso, eu quis conhecer melhor e quis dirigir aquele carro dos meus sonhos, ele me deu essa oportunidade, em contrapartida eu dei meus dados para ele, ele trabalhou a oportunidade, poderia ter fechado o negócio, mas não fechou. Então isso é um funil de vendas e é muito importante a gente saber que existe isso e usar isso na prática, porque senão toda pessoa que falar com você sobre produto e serviço, se você só falar assim, isso eu faço, isso eu não faço, obrigado, você não está construindo uma base de um funil muito poderoso. Então, qual é o maior erro, por exemplo, de uma lojinha de bairro pequena? A pessoa entra ali e fala, cara, você tem esse produto aqui? Ah, não tenho não, obrigado. E deixa a pessoa embora. Cara, você perdeu ali uma oportunidade incrível de vender outras coisas, ou de vender... Não é de empurrar o que ela não precisa naquele momento. Não, não é. Mas se eu entrei hoje numa loja de ferragem hidráulica, por exemplo, e tentei comprar um produto ali e aquele produto não tinha e a pessoa simplesmente não se relacionou comigo, às vezes eu sou um comprador de uma empresa e estava no desespero ali, mas eu compro outras coisas diversas. É claro que a gente entende que tem um custo de tempo de você dar atenção a todo mundo que entra na sua loja, estou dando exemplos fictícios, mas é muito importante você entender que isso ali está a sua base do tesouro. Então, todo mundo que te procurou como curioso, seja no online, entrando no seu site, entrando no seu perfil, te mandando uma DM no Instagram, te mandando um inbox no Facebook, te mandando um WhatsApp, olha, minha amiga falou de você. Ela entra como um visitante para você. Se você trabalhar para aquilo virar um lead, mesmo que você não tenha oportunidade para ela naquele momento, e depois de você trabalhar aquela oportunidade, depois de você concretizar negócio como cliente, você entende que o funil de vendas ele é a base de tudo na hora de você comercializar seu produto e serviço. E ele varia de modelos de negócios, de serviço que você vende, de produto que você vende. Não existe um modelo específico e é assim para todo mundo. Você pode entender como funciona a jornada do seu cliente e eu entender como funciona do meu. Comigo sempre vem pelo WhatsApp. Então, beleza, o topo do seu funil é uma mensagem no WhatsApp. Ali você já sabe que o cara, quando te mandou uma mensagem no WhatsApp, é o primeiro passo do seu funil de venda. Na minha agência, por exemplo, a maior parte dos negócios que a gente fazia antes da pandemia eram o quê? Pessoas indicadas de outras pessoas vindo no meu WhatsApp, cara, fulano de tal, da empresa tal, me passou seu contato, eu quero conversar com você. Legal. Ou outra, antes da pandemia, era ligação para a nossa agência. Oi, tudo bem? Eu pesquisei no Google, vi que vocês fazem isso, ou fulano de tal falou de vocês, eu estou querendo saber mais sobre vocês. Hoje, depois da pandemia, a gente está com todo mundo em home office, é no WhatsApp. Então, o meu funil desenhado para um modelo está parado, mas eu sei que quando essa pessoa entrou no meu funil como tá como um curioso do meu serviço, eu preciso transformar ela num lead, preciso trabalhar e preciso transformar ela em negócio. Estou dando exemplos aqui práticos, mas basicamente teóricos, mas vocês vão entender, vocês vão buscar na prática como funciona o seu funil de vendas. Entendendo o seu funil de vendas. Então, o topo, né, a área dos curiosos, dos visitantes, é a área mais extensa do seu público-alvo. Ela concentra o público em geral e também os que já tiveram algum contato com a sua empresa. Ela é a fase do aprendizado, despertar da consciência. Então, é um momento que a pessoa está conhecendo você e você está conhecendo a pessoa. Ela não reconhece ainda a sua necessidade ou problema, tampouco vê ali uma relação comercial. E ali o seu principal trabalho nesse momento é criar interesse e demanda para aquela pessoa. Se você conseguiu criar esse interesse e demanda, ela virou um lead. Se você não conseguiu, ela está ali ainda no funil de venda, no topo do funil de vendas, e ou você trabalha mais para conseguir, ou você já entendeu que aquilo não vai ser um cliente, você já tentou, não vai ser, vamos embora partir para o outro. Uma vez que você criou esse interesse e essa demanda nessa pessoa que veio pelo topo do funil,
você parte para o meio do funil, que é a parte que você gerou interesse e ele virou um lead, tá? Os visitantes, o grupo de visitantes é composto por um grupo de pessoas curiosas. Ele é o primeiro estágio no funil de venda, ele é considerado o mais largo da jornada de compra, é o mais difícil. Você trazer um curioso, um visitante da sua loja, alguém que te mandou uma DM no Instagram, alguém que falou que ouviu falar de você. Se transformar essa pessoa num lead é o caminho mais difícil, porque todo mundo é curioso sobre tudo o tempo todo, ainda mais nos dias de hoje. O lead, ele é um visitante que resolveu receber material rico sobre o setor que você atua, sobre o que você faz. Então, geralmente, ele fornece dados para ter aquilo. Então, eu dei exemplos de sites de algum assunto que a pessoa podia baixar um livro de graça sobre aquele assunto, mas precisava me dar um nome e e-mail. É um exemplo dela. Me deu um dado em troca do meu livro que eu dei para ela de graça. Ou lá na concessionária, para eu poder fazer um test drive no meu carro dos sonhos e dirigir aquele carro, eu tive que dar meus dados para a concessionária. Então, geralmente, fornece dados em troca para virar um lead. E você, em troca, dá conteúdo de qualidade, como um e-book, aqui, infográfico, entre outros, ou uma experiência, como no caso da concessionária. E aí, a pessoa que saiu lá saindo do topo do funil para ir para o meio do funil é a fase da oportunidade. Então, o potencial cliente se aproxima de uma negociação para se tornar um cliente real. Ele está deixando de ser um curioso, ele agora é um interessado. Estão todos aqueles que já reconhecem um problema ou necessidade e têm interesse em buscar a solução com a sua empresa. Então, no caso, voltando ao assunto da concessionária. Quando eu fiz o test drive com o rapaz, ele perguntou se eu tinha filho pequeno. Eu falei que sim, que eu tinha um filho de 1 ano e 8 meses. Ele retirou o banco para me mostrar que ali cabe uma cadeirinha de bebê, que tem um compartimento que nos outros carros não tem, para guardar a cadeirinha quando você não tiver com o bebê no carro. Ele mostrou que o carro dava uma ré no banco para o bebê ficar na mesma linha das outras pessoas. Então, ele entendeu quem eu era ali no contato comigo e começou a gerar um problema, uma necessidade que eu nem tinha. Então, eu fiquei encantado, cara, que eu preciso desse carro. De fato, não comprei porque é muito caro. Enfim, não tinha nem possibilidade de comprar e, assim, nem se eu tivesse o dinheiro ali para comprar aquele carro naquele momento, escolheria outras coisas. Mas ele entendeu qual era a minha necessidade sem nem eu mesmo apresentar que aquilo era uma necessidade ou um problema para mim. Então, quando você está no meio do funil, é a hora de você arrebentar. O cara já não é mais um curioso, ele já está se relacionando com você, descobre o que ele quer. Você, lá atrás, já definiu o público-alvo, a persona, agora você está vendo quem você definiu existe, está na sua frente, está te dizendo qual é a necessidade, cara. É a hora de, irmão, cair para cima, assim. Ele precisa disso e eu vou mostrar para ele que ele precisa disso. É que nem um cliente que está buscando um apartamento. Se o corretor ficar falando, ó, esse aqui é um quarto. Ó, agora esse aqui é outro quarto. Aqui é a sala. Pô, cara, isso aí ele está vendo, sabe? Agora, pô, essa sala, ela é legal, que ela é ampla. Você que tem 2 filhos, pô, você vai ter muito mais conforto. Então, assim, pô, legal, o cara decorou que eu tenho 2 filhos, está me dizendo o que eu posso fazer nessa sala. Ó, esse quarto aqui você pode derrubar ainda, como o seu filho já está se mudando para morar com a esposa, você pode transformar a sua sala em algo maior. Então, enfim, você mostrar problemas, necessidades, interesse nele, para desenvolver isso nele. Aqui a decisão ainda não está tomada e você precisa fazer com que essa pessoa tome. E uma vez que a coisa está andando, você já entendeu que aquele cliente tem o poder de compra, tem a necessidade do que você está vendendo, ele é um lead qualificado e a sua missão aqui é levar ele para o fundo do funil. Aqui no fundo do funil, você fez o cliente chegasse ao fundo do funil, você fez todo o esforço, você fez tudo que podia com todas as suas características, mas foi uma decisão dele. Então, você ajudou ele a escolher você para chegar no fundo do funil. Se tem ou não um próximo etapa, a escolha é dele, não é você que faz. E seu objetivo é mantê-lo como cliente, ou seja, comprando sempre de você ou fazendo com que ele traga outros clientes para comprar, assim como foi com ele. Então, o mais importante de você conseguir clientes novos é fidelizar os seus. E eu sei que isso não se aplica a todos os produtos e serviços. Exemplo, se a pessoa conserta smartphone ou se conserta notebook, provavelmente você não vai virar um cliente recorrente ali, senão você teve um problema no seu serviço. Mas que da próxima vez que eu quebre meu celular ou dê um outro problema no meu notebook, eu busque a mesma pessoa. E para isso você precisa fazer um pós-venda ali muito grande, sabendo o que ele quer ouvir, se relacionando, mandando uma mensagem 2 dias depois, e aí, tá tudo certo?
mandando uma mensagem na semana seguinte, cara, ainda funciona? Que legal. Mandando uma mensagem no mês seguinte. E aí você faz um outro funil agora de comunicação para se relacionar com aquela pessoa não sumir, não ir lá para o mar de pessoas curiosas, porque ou ela vai voltar a ser o seu cliente em algum momento, ou ela vai trazer outros clientes iguais ou parecidos com ela. Então, por que trabalhar com funil? Ele é a representação gráfica da jornada de compra do consumidor. É interessante dizer que quando você monta seu funil, você não está só botando o que você já sabe no papel. Muitas vezes você descobre como é a jornada do seu cliente quando você monta seu funil. Cara, se você é um eletricista, por exemplo, você muitas vezes não sabe como o seu cliente chega até você. Ah, não, isso aí me indica. Mas indica como? Quem indicou? Indicou por quê? O que eu fiz diferente nessa pessoa que ela me indicou e naquela outra não me indicou? Eu tenho que responder essa pessoa até quanto tempo depois que ela me manda no WhatsApp? De que forma? Então, quando você monta o funil e entende como trabalhar o funil, você vai ver que você não está só botando no papel algo que você já sabe. A gente tem a tendência natural a virar o olho ou se desviar dessas coisas. Ah, isso dá trabalho. Eu já sei. Não, na verdade, a pessoa só precisa saber que eu vendo isso. Cara, quando você bota o funil em prática, você vê a diferença que isso dá na conversão de vendas e na quantidade de clientes que você atinge. O desafio principal é atender de forma efetiva a necessidade do cliente em todos os momentos da jornada. Então, quando ele ainda é um visitante, um curioso, deixa ele ser um visitante, um curioso. Então, se eu entrei na concessionária, não tenta me empurrar o mais caro ou o mais barato porque você está me julgando, entendendo que eu compro o mais caro ou o mais barato. Não, deixa eu olhar, deixa eu entender, deixa eu me encantar. Na hora certa, você vem. E dentro de um ciclo de vendas normal, estima-se que apenas 3% dos leads se tornam clientes reais. Isso com um funil de vendas bem estruturado. Imagine sem ele. Então, olha só, a taxa de conversão de tudo isso aí, em média, no mercado, é de 3% de quem mede, de quem tem funil e mede. Você imagina de quem não mede. Então, quando a gente não tem um funil, não mede, a gente não sabe o que a gente está fazendo certo ou errado para vender. E mais, a gente não sabe quais são os dados que norteiam a nossa comunicação e a nossa forma de vender. A gente pode achar que está vendendo para caramba e não está. Você não vendeu, você está vendendo 10. Vendi 10 esse mês. Beleza, mas eu falei com 1.000 pessoas. Cara, você está vendendo muito ou pouco? Depende. Né? Agora, eu vendi 10 e eu falei com 10, pô, estou vendendo muito. Então, eu sei que meu problema não é no funil ali, meu problema é atrair mais curiosos para o meu negócio. Eu conversei com 10, vendi 10, ou então, não preciso pensar nisso porque todos os meus negócios são indicação. Legal, isso é verdade. Mas você fez 10 negócios, 10 são indicações, por que não viver não só de indicação agora? Por que não fazer outras coisas para chamar mais gente? Então, cara, eu atingi 1.000 pessoas e não vendi ninguém. Pô, então provavelmente você está olhando para o público-alvo errado. Você está olhando para a persona errada. Vamos refazer lá o público-alvo, vamos redesenhar a persona, vamos ver como trabalhar melhor o funil de vendas. Então, assim, vocês estão vendo que a taxa de conversão de 3% é muito baixa para quem mede. Você imagina quem não tem ideia de que é um funil de vendas ou quem é o cliente. É dar tiro no escuro, é jogar de olhos vendados, sabe? É de olho fechado. Então, é muito importante a gente montar um funil de vendas que seja real no nosso negócio e que seja simples. Quando a gente fala dessas coisas, a gente não precisa montar algo robusto, enfeitado, nada disso. Coisas que dê para aplicar no dia a dia. Aí aqui, 6 dicas para você montar o seu funil de vendas, você determinar o topo do seu funil, como, quando e por que os clientes vão entrar. A partir disso, escolher onde concentrar os seus esforços de marketing. Então, se eu sei que meu cliente... Vou dar um exemplo prático. Se eu vendo produtos de bebês e eu sei que existem vários grupos no Facebook de mães, pô, eu posso manter meu esforço ali. Se eu vendo serviço para carro e sei que a galera está em fóruns na internet sobre carro, eu vou focar meu esforço ali e assim sucessivamente. Minimizar o risco. Então, minimizar o risco é você estar sempre estudando o seu funil, o seu público e, pô, se ele não está aqui, cara, eu não vou fazer aqui porque eu não quero perder tempo, dinheiro, nem nada. E mover seus clientes no tempo certo. Se você for muito apressado no início, ele vai se sentir ameaçado. Se você for muito lento, ele vai se sentir desprestigiado. Se você quiser pressioná-lo, não vai ser legal. Então, você trabalhar com seus clientes no tempo certo é essencial.
você tem que falar com cada lead o que ele quer ouvir. Então, por exemplo, no exemplo do corretor de imóveis, você saber que ele tem 2 filhos, você saber que ele está buscando uma sala maior, você sabe por que ele está em busca daquele sonho, daquele apartamento, sabe? Não falar o que você falaria para todos. Cara, você quer um quarto, você quer uma sala, você quer uma varanda. Não. Por que ele é um lead? Por que você está tendo aquele momento com ele? Você tem que ser personalizado o mais possível para aquele cliente. Você tem que construir diferenciais defensáveis. Não adianta você vender algo que não é real, você vai dar um tiro no próprio pé. E você tem que executar o seu funil de maneira fiel. Uma vez que você montou o seu funil de vendas, não adianta ele estar desenhado e guardado na gaveta, né? Você tem que estar cumprindo o que você determinou como o seu funil de vendas e depois você está sempre retrabalhando ele para torná-lo melhor. E aqui são os exercícios práticos. Eu acho que é o Natália que já fala sobre você, mas está são exercícios sobre a aula de hoje. Eu vou botar o Natália aqui para falar, só um minutinho. Está quase terminando a aula já. Aguantem um pouquinho. Karina está lá sentada com o fone do ouvido. Também. Oi. Espera aí. Tem caneta aí, André? Oi? Tem caneta aí? Grande Guilherme. Tá. Pessoal, eu estou tentando falar com o Natália aqui para ele dar os recados a vocês e finalizar aqui, tá? Só um minutinho, por favor. Alguém tem alguma dúvida, pessoal? Alguém tem algum ponto que queira falar? Se quiser mandar no chat aí, a gente pode ir batendo um papo agora. Algo não ficou claro? Algum ponto que vocês tenham achado mais interessante? Podem falar aqui, que a gente vai aproveitando esse tempo para conversar. Oi, professor, tudo bem? Boa noite. Eu pude perceber na classe que você tem um público, ou seja, você está dirigindo a classe como para um público muito mais, tipo como una tipo clase B, clase C, para personal o para personas de clase A, B, B, C. Pero nós manejamos um público menor, de C, D, E, F. O sea, ¿cómo manejar esa misma estrategia? Donde uno tiene que hacer una propuesta de venta en menos de un minuto. O sea, y diferenciar diversos productos y enganchar a ese cliente. ¿Cómo se hace con ese público de esas categorías? Que, bueno, evidentemente no se debería hacer, porque todas las personas son distintamente su estatus social es igual, pero yo percibí que usted solamente está como dirigida a la clase A, B, B, C, en esas 3 primeras tipologías de clase de personas, econômicamente hablando, ¿no? Sim, na verdade, as teorias que a gente conversou aqui hoje, elas se aplicam a qualquer tipo de público e qualquer classe. E eu entendo que em determinadas situações você tem um tempo muito curto de execução da coisa, porém, a forma que você atende aquela pessoa ou a forma que você propõe o que você quer propor naquele curto período de tempo, você consegue se diferenciar também dos outros. O que acontece é que eu dei exemplos aqui práticos de empresas que a gente trabalha. Então, a gente falou de empresas grandes ou de coisas que são distantes da gente, de mim também. Porém, isso se aplica a todos os tipos de público. Se você só tem 1 minuto para dar uma proposta, muitas vezes aquela pessoa, na verdade, é só um curioso que quer saber seu preço e já para saber outros. Então,
aquela pessoa está buscando 10 preços ali e vai no mais barato. E eu entendo que muitas vezes o diferencial é ser o mais barato. Se você não tem oportunidade nenhuma de encantar num curto tempo que você tem com aquela pessoa, seu diferencial vai ser seu mais barato. Então você tem que estudar quanto que os seus concorrentes estão comprando para você garantir que você vai ser mais barato que eles. Então isso está dentro de estudar seus concorrentes, que não precisam ser empresas, podem ser autônomos, podem ser pequenos negócios como os nossos. E você saber, cara, quanto aquela pessoa cobra para fazer exatamente a mesma coisa que eu, ou o que aquela pessoa oferece que eu não ofereço. Se a única oportunidade que você tem de ganhar o cara é sendo mais barato, você precisa estudar a sua concorrência e ser o mais barato. E se a sua oportunidade é de um curto período de tempo você encantar, você fazer diferente. Então, vou dar um exemplo muito prático e muito simples aqui. Se as pessoas buscam no WhatsApp perguntando seu preço, eu não estou dizendo que isso vai fazer diferença ou não. Uma ideia que surgiu. Essa pessoa surge, cara, quanto é que custa fazer isso aqui? Em vez de você mandar um texto corrido, uma resposta no WhatsApp, você ter um timbradozinho, um papel com o seu nome que você bote o preço ali e mande rápido para ela, já é um diferencial. Você ter uma imagem com seus preços, aí vai da situação que cada um tem e do que o seu cliente está buscando. Eu vou dar um exemplo de uma pessoa da minha família, tá? Nessa pandemia, essa pessoa perdeu o emprego e ela começou a fazer bolo, tá? Então, ela começou a fazer bolo. Um bolo não é caro, não é um bolo confeitado, nada. É bolo do dia a dia, como ela vende. Para vender o bolo, ela usou a rede de contatos dela para vender o bolo. Então, o que ela fez? Ela estudou o comportamento das pessoas e ofereceu esses bolos nos momentos certos. Então, por exemplo, cara, tá voltando de viagem hoje, que tal não pedir um bolo assim assado? E aí, a partir do momento que as pessoas foram comprando os bolos com ela, ela foi anotando o sabor que cada pessoa foi comprando, a periodicidade, ou seja, quantas vezes cada pessoa comprou cada bolo, de que sabor, e aí ela consegue reofertar aquele bolo mais vezes, porque sabe que é o sabor favorito dela, porque sabe que naquele dia que ela costuma pedir bolo. Então, assim, é um negócio muito pequenininho, envolve muito pouco dinheiro, muito difícil de você encantar, mas com alguns cuidados, com algumas entendimento de quem é seu cliente, montando seu funizinho, você consegue fidelizar e vender mais bolos, vender o bolo mais vezes e fazer com que aquela pessoa indique. Hoje, uma atitude muito normal pessoas vendendo comida delivery, aquela comida aí com um recadinho personalizado. Isso hoje passou a ser normal, mas isso é um diferencial muito legal, porque você manda um recado para a pessoa, escrito à mão, botando o nome da pessoa, sabe? Olha, Luiz, muito obrigado por comprar meu bolo, que seja uma quarta-feira doce. Cara, é um cuidado que você teve que outras pessoas não têm. Hoje é uma estratégia comum, porém é uma estratégia que não é todo mundo que faz e é aplicada a negócios micro e que fazem diferença. Oi, boa noite. Boa. Eu tenho uma pequena dúvida em quanto ao exercício de pesquisar o tamanho do meu mercado. Eu já, no fim de semana passado, estive fazendo algumas coisas do quaderno de exercícios e estive pesquisando na internet exatamente o tamanho do meu mercado enquanto o meu negócio, que o meu negócio está relacionado com moda. Só que a informação que eu consegui se relaciona, por exemplo, a quanto dinheiro esse mercado movimentou em X ano, ou quantas peças de vestuário foram fabricadas. Então, não sei exatamente se a informação que se precisa para preencher esse passo está relacionada exatamente com essa informação. Essas informações são extremamente importantes para você entender o tamanho do seu mercado como um todo, o macro, né? Mas não necessariamente essas informações são do seu mercado especificamente. Isso é do mercado macro, mas aí entender, por exemplo, onde você vai vender os seus produtos, onde você vai querer atuar. Ali naquela região especificamente, não estou falando mais do mercado, mas onde você vai atuar. Tem quantas pessoas?
lá, qual é o tipo de consumo que é feito nessa região? Qual é o poder aquisitivo das pessoas daquela região? Eles hoje consomem um produto que você vai vender de quem e de qual forma. Então, assim, os dados que você buscou são importantes para você entender o tamanho do negócio como um todo. Eu vou dar um exemplo prático meu, porque eu gosto de exemplo prático meu e seu, que a gente sempre debate com coisas que fora da teoria. É interessante eu saber, por exemplo, quanto se investiu em marketing digital em 2019. Legal, pô, eu tenho, saber quantos bilhões foram investidos só no Facebook. Mas isso é uma coisa muito distante de mim. Então, isso é um número que eu preciso saber para saber como está esse mercado. Mas, assim, que números são legais de eu saber? Quantas agências digitais hoje existem no Rio? Quantas do mesmo tamanho que a minha, só até 20 colaboradores ou só até 10? Que empresas buscam serviços de agências pequenas? Quantas são as agências grandes? Quantas empresas no Rio ou no Brasil pararam de investir na televisão e passaram a investir na... Então, assim, são informações de todas as ordens de grandeza. Você buscar ali no macro é ótimo, mas você buscar no micro é o que vai te dar o caminho do sucesso ali. Entendi, sim, trabalho mais de formiga, né? Sim, sim. Até porque, quando a gente está num estágio inicial, o de formiga vai ser até mais importante na prática para a gente do que o macro. Tá. Obrigado. Mais alguém, pessoal? Foi muito legal da classe de hoje. Que bom, pessoal. Ou eu vou mandar o link lá da parte dos arquétipos. Provavelmente o Natália manda para vocês depois também, mas eu vou mandar o link aqui agora, tá bom? Vejam se chegou aí no chat. Oi, boa noite. Boa noite. Sabe que eu vi que eu notei bem importante, a classe de hoje está muito importante, né? É uma classe muito boa. Notei também no que é a parte do público-alvo, bem importante, sabe? Porque a qualidade do produto, quando a gente está aprendendo o seu negócio, a gente vai ter muita competência no que é na área de qual você se vai desenvolver. Tipo assim, sério, comida, como você explicou, de comida japonesa, comida china, qualquer área que você vai desenvolver. Em minha área, é o estilismo, né? Do que é a parte da beleza, o estilismo, trabalho com essa parte da beleza da mulher. E você vende o produto e você vai ter uma qualificação no que é do público-alvo, entendeu? Você, tipo assim, você oferece o melhor, como eu estava explicando, no que é a parte da comida, como tal, pode ser um movimento mais rápido que chegue, que importa não pode ser a questão como tal, o modelo do produto, que de repente pode ser a comida mais gostosa, ou a pessoa que fala assim, a qualidade como tal do serviço que preste a empresa para o cliente. Aí, tipo assim, tem muitos clientes que, no que é na parte do público-alvo, que a gente classifica eles por la qual a gente tem na parte, no que é a parte da contabilidade, na parte do público-alvo, a gente seleciona. Tu vai, o cliente, você faz um pedido, tá? O cliente fez um pedido hoje. Aí tu vê, quando o cliente faz o seguinte pedido, de novo, aí tu vai qualificando como tá o cliente realmente gostou da comida, ou foi bem atendido, ou de repente foi o motorista que foi que levou a comida rápido, gostou da comida como tal, gostou da boa atenção. Tipo assim, é na área que eu trabalho, como cabeleireiro, também no estilismo, chega muitos clientes que levam muito conforme, porque realmente era o que eu estava procurando. Tem muitos clientes que ele saem um pouco como quem, com aquela dúvida, não gostei. E a gente sempre tem que tentar dar o melhor do área do serviço para o cliente. Gostei muito dessa parte, bem interessante. Pô, que legal. Muito obrigado. Eu acho que o legal, assim, eu sei que é muito difícil fazer isso na prática, porém, uma coisa que eu acho que eu vejo pouco é você
buscar manter um relacionamento de alguma forma com quem entra lá para cortar o cabelo, fazer o que é que seja com qualquer tipo de serviço de beleza. Porque assim, eu vou dar o meu exemplo. Eu corto meu cabelo num salão bem pequenininho aqui, um salão simples, sabe, de bairro aqui perto da minha casa. Eu já corto lá há 8 anos e até hoje eles não têm dado nenhum meu, nem telefone, nem nome. Tudo bem, o negócio está funcionando, é pequenininho e tal. Mas se por um acaso eu me mudar algum dia e ficar lá 6 meses sem ir, eles poderiam me ligar. E aí, de repente, eu que estou morando longe, eu falo assim, cara, eu cortei tanto tempo lá, agora que eu parei de ir, pô, eles ainda têm o cuidado de me ligar, cara, quando eu estiver lá na região, eu vou lá consumir de novo. E por um outro exemplo, uma pessoa da família da minha esposa foi lá e não gostou do serviço. E nunca entraram em contato para saber porque nunca mais foi, sabe? Então, acho que quando a gente está perdendo essas informações, a gente está perdendo o que a gente falou sobre o funil ali, sobre tudo. Tudo fica no ar, pairando. E esses dados são ricos para a gente. Isso. É muito importante o que a parte do funil também praticar muito, ter em prática sempre essa área, no Instagram, no Facebook, espalhar tudo isso, o que é a área do mercado, tipo, o que você trabalha, o serviço que você está prestando, é seu negócio como tal, sempre espalhar no Facebook, isso é muito importante. E sempre tentar, como você falou, o cliente está procurando uma coisa nesse momento, eu quero fazer umas luzes no cabelo hoje, tipo assim, mas hoje está agendado, não tem como fazer as luzes hoje. Mas a gente pode fazer uma maquiagem, pode fazer um manicure, pode fazer um pedicure, a gente pode oferecer outras coisas que são bem importantes. E o cliente fica com aquela questão, não vou fazer as luzes hoje, vou agendar para tal dia, mas hoje vou fazer minhas mãos. Tipo assim, o cliente entra procurando uma coisa, mas a gente tem que ter estratégia na hora de falar com o cliente. Sim, claro. Isso é bem importante. Isso é. E assim, uma outra coisa que eu falei que hoje eu acho essencial é buscar parcerias também, sabe? De divulgação, mas também de atuação conjunta. Se você trabalha na área da beleza, você tem como fazer parceria com diversas outras pessoas, seja para uma troca de serviços em conjunto, seja um dia juntos fazendo alguma coisa, seja uma série de dicas para o perfil de uma outra área da beleza no Instagram e a outra área dá no seu perfil também. Eu acho que tem várias maneiras de cruzar conteúdo, mas também serviço, que é muito rico de se fazer, sabe? Então, se você vende bolo e tem alguém que você conhece que vende confeito, faz uma venda casada, faz uma venda conjunta e todo mundo sai ganhando. Inclusive o seu cliente, que vai ter algo diferente do que ele está acostumado, entendeu? Então, muito legal, assim, é um caminho que não tem muita volta. Isso está sendo feito pelas pequenas, pelos micros e pelas grandes também. Boa noite. Muito obrigado. Eu que agradeço. Boa noite. Boa noite. Gostei também da classe de hoje, nessas dicas que você deu. Mas eu também he visto o mercado de aqui do Brasil, que também evoluído com as dicas que você está falando. Exemplo, as vans sabe que tem 2 tipos de transporte público, que são as vans e os ônibus, né? Então, as vans, hoje em dia, eles estão fazendo grupos no SAP para ele controlar o passageiro que está trabalhando, sai 1 hora à tarde, e você sabe que os ônibus que saem tarde, eles passam de meia ou 20 minutos, dura muito. Então, as vans são um pouco mais rápidas. Então, eles aí têm um controle em seu cliente, com esse aí, o SAP. Sim, incrível, né? Eu vi esse aí que é muito, muito legal, porque você já fica ligado na hora que você vai sair, só manda mensagem e o cara fala, tem várias vans, eles se enumeram aí, então tem uma van que responde, não, estou passando por tal lugar, e já você vai se ligando aí onde vem, para ficar mais tranquilo, mais rápido, menos lotado e um pouco mais efetivo. Acho que isso saiu por essa causa da pandemia agora. Uhum. Mas você vê que você está falando disso com a normalidade que isso hoje tem, e o legal é que, assim, provavelmente se você falasse isso há alguns anos, as pessoas iam virar a cara, sabe? Aí eu vou ficar mandando mensagem nada, já passo aqui, já é minha rota, aí vou fazer isso não. E, na verdade, quando a pessoa se predispõe a fazer algo diferente, dá certo, né?
Essa aí ficou certo mesmo lá. Eu estou falando disso aí, é porque minha mulher ela sai tarde do trabalho. Por causa da pandemia, estenderam o horário de trabalho e ela entra mais tarde e sai mais tarde. Então, as vans, eles viram que estava baixando os passageiros, eles estavam perdendo. Então, se combinaram e fizeram isso aí agora, de cuidar os clientes dele, né? Legal. Igual Agora, o outro, desculpa aí, o outro rapaz que estava falando que teve 1 minuto, né, para falar com o cliente dele em um antigo trabalho que eu tevia, eles trocaram o cardápio antigo por um cardápio que tem nome QR, acho que é o nome dele, que você consegue ver com o telefone. Sim. Tem só 1 segundo para você ver todo o preço, as fotos, tudo aí. Você conseguiu colocar aí dentro. Legal. Um outro exemplo legal. Alguém tinha falado alguma coisa aí? Alguém tinha falado alguma coisa? Pessoal, alguém tem... Oi. La situación está cambiando muy rápido. Porque hoy acabo de falar mientras estaba aquí en aula, falei con un parceiro aquí que él vende pastel. Y él a partir de la pandemia, él vendía poco pastel, él vendía diario, antes de la pandemia, él vendía 50, 60 pastel en su bicicleta, junto con su guarabita, R$5 cobraba él por el pastel, 4.50, 3.50 pastel só. ¿Qué aconteció? Aquí en el fin de semana abrieron un comercio que trocó la faixa amarela. Hoy, y él pasó de antes pandemia de 50, pasó a 300 pastel diarios, ya a las 2 horas de la tarde, él no tenía nada. Y él iba en bicicleta del local en local. Hoy, y aún me está falando que ha traído prejuicio, porque como abrió todo el comercio, mismo que él trabajaba con WhatsApp, él trabaja directo con WhatsApp, persona a persona, él incluso colocó él hizo como un pequeño grupo solo para que las personas supieran dónde él andaba. Y él hoy me faló, Luis, tengo prejuicio porque todo mudó. Al abrir el comercio, cuando salieron todas las ventas de pastel, que claro, es bueno para la sociedad, para toda la población, porque todo el mundo comienza a trabajar, comienza a dinamizar más, pero muda las estructuras. Esta pandemia de verdad que nos tiene muy doidos. Está mudando conceptualmente y drásticamente todo lo que es el sistema operacional de venta de cada una de las personas. Me ouve? Me ouve? Alô, 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 alô. Agora sim se escuta. Perfeito. Eu não sei o que aconteceu aqui, se foi conexão, alguma coisa. Deu uma travadinha no final, mas ouvi toda a história. E é incrível os números, hein? Diria até assustadores. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Sim, dá para ouvir. Sim, pessoal, o Natália, eu consegui contato com ele aqui agora. Ele deixa eu ver aqui. Bom, ele vai entrar em contato com vocês posteriormente. Eu acho que a gente vai ficando por aqui. Eu não sei se vocês estão me ouvindo, tá dando que eu tô mudo aqui. Para mim,
estão me ouvindo. Se alguém tiver alguma pergunta, se alguém quiser saber mais alguma informação, alguma coisa, pode falar com o Natália. Se ele permitir, aí eu compartilho meu e-mail com vocês e vocês podem me mandar qualquer dúvida, qualquer coisa. Eu mandei aí no chat o link do Facebook daquela brincadeira sadia e agradável de fazer aquela arquétipo para a gente se entender como identidade. E é isso, pessoal. Eu agradeço muito o tempo de vocês, a atenção de vocês. Foi um prazer dividir um pouquinho com vocês aqui no meu tempo também, tá bom?